Boa noite para geral, satisfação de estar aqui. Agradeço muito a Ediane e a Renata, né? Agradeço e parabenizo as duas aí pela organização desse evento e dessa frente parlamentar, por me convidar para fazer parte dela. Eu fico muito honrado, muito feliz de estar vendo isso acontecer. Isso é histórico, né, para o estado de São Paulo, para o Brasil. Né? A gente sabe o quanto que o funk foi perseguido e reprimido nos últimos anos, nas últimas décadas e continua sendo, né? Tem alguns grandes empresários, tem políticos, tem uma galera aí que está querendo capturar o funk para ela, apenas lucrar em cima do funk, né? E tentando esvaziar completamente o seu sentido social, o seu sentido político, né? O fato de que é cultura negra, o fato de que é cultura periférica. O funk, ele carrega aí uma memória ancestral inconsciente, como já foi citado aqui, ele é a continuidade dessa perseguição, desse estado racista e capitalista em que a gente vive, né? A perseguição aos povos negros, marginalizados, indígenas, que são reprimidos desde o dia em que os portugueses pisaram o pé maldito deles aqui em 1500. Eles vêm destruindo as culturas indígenas e negras. E quando eles não conseguem destruir, eles tentam se apropriar delas. Então, nesses últimos anos, a gente tem visto isso, uma apropriação do funk por parte dessa burguesia, dessa elite, que vai levar ele para altos lugares, para a própria televisão, mas, ao mesmo tempo, ele vai continuar sendo oprimido, reprimido na favela. Já foi falado aqui várias vezes, né? A Renata citou o caso que aconteceu recentemente em Guarulhos, onde um adolescente de 16 anos, né? Mais um aí de 16 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça, e nesse caso foi pela GCM, né? Nem foi pela PM. A GCM que é controlada pela prefeitura, então a gente precisa se atentar muito às eleições municipais desse ano e saber quais são os projetos aí de segurança pública que estão sendo eleitos. A gente tem, tanto lá em Guarulhos quanto aqui em São Paulo, vários candidatos aí com propostas políticas mais militaristas, mais armamentistas, mais opressoras. Então a tendência é que essas coisas, caso esses candidatos sejam eleitos, piorem. Em Guarulhos mesmo a gente teve, dias depois desse assassinato, um candidato a vereador prometendo que vai levar aqueles chamados caminhões tempestade para Guarulhos, que já existem em algumas cidades como em Diadema, se eu não me engano, para jogar jatos d'água nos frequentadores dos bailes funk, que dependendo da força e da intensidade desse jato d'água, pode acabar sim matando pessoas, inclusive adolescentes e etc., que são as maiores vítimas de todas essas violências e agressividades. É por isso que a mensagem que eu passo, tanto aqui hoje, quanto nas minhas redes sociais, nas palestras que eu faço nas escolas, né? Segunda-feira mesmo eu estava em uma escola no Itaim Paulista, no extremo da Zona Leste, e eu falei isso para os adolescentes, eu sempre falo isso. Tudo é política. Absolutamente tudo é política. Eu sei que a maioria das pessoas fala, eu odeio política, eu não gosto de política, mas a gente precisa se atentar nela. Quanto mais você odeia a política, mais você precisa se atentar a ela. Né? O Mano Brown falou uma vez, lá no podcast Mano a Mano, a seguinte frase: o nosso povo odeia a política, mas quem odeia o nosso povo ama a política. Essa assembleia está repleta de pessoas que odeiam o nosso povo. Assim como todas as câmaras de vereadores, todas as câmaras de deputados do Brasil, Congresso Nacional. Para quem não sabe o que é exatamente uma frente parlamentar, eu vou dar um exemplo do que talvez vocês já tenham ouvido falar. A gente costuma repetir que as maiores bancadas do Congresso Nacional são a BBB, né? A do boi, da Bíblia e da bala. Então, quando a gente está falando dessas bancadas, a gente está falando exatamente de frentes parlamentares. Quando a gente fala, por exemplo, da bancada do boi, a gente está falando da Frente Parlamentar Agropecuária, que é um grupo de mais de 300 deputados que estão ali para defender os interesses do agronegócio. Então, a gente vive num país onde esses grandes agropecuaristas não representam nem 1% da população, mas eles têm mais de 300 parlamentares eleitos. Isso não é democracia. Isso é um sistema político dos ricos, onde eles controlam tudo, eles têm dinheiro para se eleger, eles bancam determinados ritmos musicais. Se hoje o funk não está aí no top 1, a gente tem o sertanejo no top 1, é simplesmente por isso, porque o grande agronegócio injeta muito dinheiro nesses cantores para que eles estejam ali exaltando o agronegócio e a agropecuária constantemente. Quando eles são aí os principais responsáveis pela crise climática que a gente está vivendo, assassinam povos indígenas, como a gente viu ao longo desse mês de julho, em vários estados do Brasil, e assassinam camponeses também sem terra, e por aí vai. Mas enfim, como eu estava dizendo, a gente precisa ter essa noção. Absolutamente tudo é política. Se a gente pode ou não colar num baile funk em paz, em segurança, isso é política. Tá ligado? O fato de estar há 5 meses sem ter baile funk no Paraisópolis é política. A gente não pode deixar de falar disso. A polícia militar, a mando do governo Tarcísio, está há 5 meses praticando o que eu chamo de terrorismo estatal. Eu chamo, baseado num termo do Eduardo Tadeu, que é um rapper muito referência para mim, né? Ele usa nas suas letras, nas suas músicas essa expressão. O que a polícia militar faz nas favelas é isso, é terrorismo. Sabe? E as coisas que acontecem nas favelas, nas periferias do nosso país, só são normalizadas porque a gente tem 24 horas por dia uma grande mídia fazendo com que a população aceite e naturalize isso. Então, no dia em que a polícia comete um assassinato, comete uma chacina, no mesmo dia ou no dia seguinte, a gente vai ter jornalistas, a gente vai ter apresentadores ali falando
falando que foi uma ação contra o tráfico, contra o crime organizado, passando a visão da polícia, qual é a versão da polícia, e as versões das famílias não são ouvidas ou são minimizadas. Tem menos tempo para falar do que os policiais. A versão da polícia sempre vai ser a que predomina. Inclusive, depois da chacina do Paraisópolis, foi feito um grafite lá na viela, né, que era "não acredite em contos de fardas". Então eu quero que a gente internalize essa frase na nossa mente, que a gente não acredite nas versões das polícias. Em quase todos os casos, eles estão mentindo. Eu sempre parto desse princípio. A maioria da população, infelizmente, parte do princípio oposto, né? A polícia quase sempre está certa. Então, se ela cometeu um assassinato, uma chacina, alguma coisa aquelas pessoas devem ter feito. Eu já parto do princípio oposto. A polícia está sempre errada. Defendo o fim da polícia militar, porque ela não existe para fazer segurança pública, ela não foi criada com esse objetivo. Então, meu microfone foi desligado, não sei se foi de propósito ou não, mas enfim, a polícia militar não foi criada para fazer segurança pública, ela foi criada para proteger as elites e exterminar e controlar e oprimir a população negra escravizada, isso em pleno século XIX, as populações indígenas, reprimir os trabalhadores. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela tem um brasão extremamente racista, né? O seu brasão de armas traz todo esse simbolismo de por que ela existe. Ele mostra ali, por exemplo, o bandeirante Domingos Jorge Velho, ninguém menos do que o responsável por destruir o Quilombo de Palmares, assassinar e decapitar Zumbi dos Palmares, que é considerada a maior liderança negra da nossa história. Então, se essa instituição traz esse homem ali no seu brasão, homenageia ele, e homenageia vários massacres que ela fez ao longo do século XIX, ao longo do século XX, a própria ditadura militar, o golpe de 64, está representado no brasão da polícia, ela deixa muito claro para que ela existe. A gente não pode ter dúvida nenhuma quanto qual é a função da polícia militar na sociedade, inclusive aqui dentro ela demonstra isso. Ela está aqui para proteger o poder, ela está aqui para proteger esse Estado burguês, racista, capitalista. Quando a gente entra aqui dentro para se manifestar, como aconteceu tanto no caso da Sabesp, da privatização, quanto no caso das escolas cívico-militares, o que a gente vê? A população, inclusive adolescentes, sendo brutalmente violentados, brutalmente reprimidos, presos, né? Como a Diane falou, a gente se conheceu lá na porta da cadeia em Guarulhos, protestando, fazendo vigília para a libertação de pessoas que estavam protestando contra a privatização da água aqui no nosso estado, e infelizmente passou. Então a gente está vivendo atualmente o pior governo da história de São Paulo, que é o governo Tarcísio de Freitas, que é um governo fascista, de extrema-direita, que a gente está vivendo, de fato, uma ditadura militar no nosso estado. E essa ditadura ela se manifesta de várias formas. Através das chacinas, como, por exemplo, foram a Operação Escudo e Verão na Baixada Santista, com 100 pessoas mortas. Só na Operação Verão foram 60 pessoas mortas. E eu acho inaceitável que a população naturalize, aceite, não fale sobre isso, não fale mais sobre isso, isso já está esquecido. E quando acaba a Operação Verão, e vale lembrar, ela acabou porque ficou feio demais para o governo, quando eles assassinaram uma mãe de 6 filhos com um tiro na cabeça numa praça. Não dava mais para mentir de que era uma bandida, de que era uma traficante. Era uma mãe sentada numa praça que tomou um tiro na cabeça e a operação foi encerrada. E no ato seguinte, começa a Operação Saturação no Paraisópolis, onde a gente teve uma criança baleada que perdeu a visão, onde a gente teve um homem assassinado em plena luz do dia, ali na rua Ernest Renan, que é uma das ruas mais movimentadas do Paraisópolis. E aí fica a questão, aonde que isso vai parar? Isso está se repetindo em todas as periferias, em todas as quebradas. Quem está um pouquinho atento deve ter percebido que a violência policial aumentou, que a quantidade de policiamento, de viaturas aumentou. E, obviamente, isso vai se refletir nos bailes funk também. Junto disso, junto desse governo que a gente tem do estado de São Paulo, a gente tem um vereador também fascista, enfim, eu deveria dar palco para esse maluco, mas é o Rubinho Nunes, né? Que também resolveu esse ano partir para cima dos bailes funk, cometendo uma série de ilegalidades, coisas que ele não tem competência nenhuma para fazer, levando policiais militares, civis e a GCM para o Heliópolis, para o Paraisópolis, para a Brasilândia, para a cidade de Tiradentes, para o Jaguaré, para várias quebradas, para roubar mercadorias de trabalhadores. Ele está roubando geladeiras, freezers, mesas, cadeiras, televisões dos trabalhadores. E, obviamente, usando o baile funk como bode expiatório. Então ele fala ali para os seus seguidores, para o seu público, para os seus eleitores que ele está combatendo a criminalidade. E aí eu falo pra ele, né, Rubinho? Eu desafio ele a ir ali na porta do Mackenzie, lá nas festas de rua do Mackenzie, onde o pessoal enche o cu de droga e de álcool e também ouve funk, apreender cadeiras, mesas, televisores ali daqueles bares, daqueles estabelecimentos. Ele não vai. E ele estudou no Mackenzie, ele sabe perfeitamente que o pessoal ali usa droga também. Ele estudou na PUC, ele sabe que ali tem droga também. O problema dele não é a droga, o problema dele não é o tráfico, o problema dele também não é o funk, porque ele é um hipócrita que usou um funk como jingle na campanha que elegeu ele em 2020. Então reparem nisso. Eles usam o funk
para se eleger, para fazer os seus jingles, as suas músicas de campanha, e depois eles vão combater e criminalizar o movimento funk. Então eu quero que todos saiam daqui muito atentos com as eleições desse ano, porque a gente tem vários charlatões que já estão enganando a quebrada, que estão colando com produtoras de funk, com MCs, com influencers do movimento funk, se divulgando, se crescendo, se fingindo amigo da quebrada, e infelizmente estão ganhando muita visibilidade. A gente precisa combater isso nas nossas redes, nos nossos meios, entre os nossos amigos, entre os nossos familiares, não permitir que esses canalhas se cresçam, se aproveitem das nossas pautas, das nossas dores, porque um desses canalhas coloca uma policial militar negra como vice, simplesmente para poder falar isso. Eu tenho uma mulher negra como vice, mas é uma policial militar que com certeza está oprimindo pessoas negras na favela. É uma pessoa negra que não tem compromisso nenhum com o movimento negro e com as nossas lutas, com as nossas pautas. Então a gente não pode permitir isso, que a gente seja usado como token, seja usado como chaveirinho, como fantoche deles. Então que a gente fique atento a todos esses canais, que a gente denuncie eles, que a gente vá para cima, que a gente reconheça quem de fato está lutando pelas nossas pautas, como é o caso da deputada Ediane Maria. Então, muitas pessoas acreditam, né, que todo político é uma bosta, é tudo uma merda, é tudo igual, e não é verdade. 99% é uma merda, sim. Mas a gente tem 1% que se salva. A gente tem aqui a primeira trabalhadora doméstica eleita deputada no estado de São Paulo. Então, entre votar num coach estelionatário que anda de helicóptero pela cidade e votar em trabalhadoras domésticas, por exemplo, a gente não tem que ter dúvidas. A gente tem que votar em quem mais se parece com a gente. E a Ediane em muito me representa por ser uma mulher negra, pernambucana, que veio para São Paulo exatamente como minha mãe, pernambucana, foi trabalhadora doméstica a vida inteira. Hoje ela está aqui. Minha mãe não está aqui, mas eu estou aqui, posso falar em nome dela. E a gente está lutando por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelas nossas quebradas. A luta é coletiva. A gente precisa se organizar, a gente precisa lutar coletivamente. Como eu já disse, entender que tudo é política. Ir para cima dos políticos safados, cobrar eles. Cobrar os nossos aliados também, porque não é porque é aliado que eles vão acertar sempre, eles podem errar também. E mostrar onde esses erros podem estar acontecendo. Né? A cobrança é muito importante, como o CBzinho tem feito lá nas redes sociais dele, né? A quebrada dele sendo asfaltada agora. Isso é um absurdo que a gente tem aqui, ruas aqui na cidade de São Paulo sem asfalto. Até hoje. A gente está falando da cidade mais rica do país, a gente está falando da cidade mais rica da América Latina, a gente está falando da cidade mais rica do hemisfério sul do planeta Terra, que tem ruas de barro, de terra, até hoje. Tem pessoas morando em barracos de madeira na beira de esgoto até hoje. Isso é proposital. Isso é porque quase todos, os prefeitos que passaram pelo poder público não quiseram fazer nada por isso. Como eu disse, quase todos, a gente teve figuras como a Luísa Erundina que fizeram coisas muito importantes. Né? Se a minha quebrada onde eu cresci, o Elisa Maria, é asfaltado, foi graças a Luísa Erundina, porque foi durante a prefeitura dela que o Elisa Maria foi asfaltado. Então a gente precisa conhecer as histórias das nossas próprias quebradas, a gente precisa conhecer esses políticos que estão sim do nosso lado, porque eles existem. Eu não pretendo entrar para essa política institucional, como muitas pessoas me perguntam, mas eu vou estar aqui sempre fortalecendo as pessoas em quem eu acredito. Então, mais uma vez, aí eu quero parabenizar a Ediane, quero parabenizar todos os parlamentares de baixo, né? Eu não vou nem dizer de esquerda, de baixo, porque nós somos de baixo e vão ter pessoas de baixo que não vão representar a gente, e vão ter pessoas de baixo que vão para o lado de lá. Enfim, né? Então as pessoas de baixo comprometidas com os de baixo, a gente está junto aí nessa luta, né? E vocês estão inclusos nisso também. Participem da construção dessa frente, tem que ficar muito claro isso, que isso aqui é uma construção coletiva, então absolutamente toda a sociedade civil, toda a população funkeira, de favela, tem que participar, inclusive quem não gosta de funk e não gosta de baile funk, porque também é uma pauta que tem que ser tratada. O fato de que o baile, sim, incomoda também pessoas da favela, e como que a gente lida com isso? A favela é um ambiente de muita contradição, a gente está falando de, como diz os Racionais, milhares de casas amontoadas, ruas de terra, esse é o morro, a minha área me espera, essas milhares de casas amontoadas, milhares de pessoas, esses milhares de universos em crise, né? Cada favelado é um universo em crise, em contradição um com o outro, cada um gosta de uma coisa, cada um quer uma coisa, cada um vive numa realidade, apesar de ter muita coisa semelhante também. E como que a gente vai se juntar diante de tudo isso, tá ligado? Porque o que a direita quer, o que a burguesia quer, o que a elite, o que os de cima querem é justamente que a gente se divida. O que o Rubinho Nunes quer é botar favelado contra favelado. Ele acha lindo ver aquele favelado que fala, tem que se fuder mesmo esse aí que tá fazendo baile funk porque me atrapalha. Ele não quer a nossa união, eles não querem a nossa união. E a gente precisa se unir, a gente precisa sentar e conversar em espaços como esse, para tirar soluções, para tirar propostas, como a gente vai manter a nossa cultura viva de uma forma saudável, de uma forma que não prejudique os outros moradores de favela, porque a favela precisa estar unida. E a favela se unindo, e a favela se conscientizando, e tendo essa noção de somos todos trabalhadores, somos todos de baixo, somos todos favelados, somos todos periféricos, e temos inimigos. A elite é nossa inimiga e tem que ser tratada dessa forma. A polícia militar é nossa inimiga e tem que ser tratada dessa forma. E se meia dúzia de policiais conseguem entrar num baile hoje e matar pessoas, é porque aquelas milhares de pessoas que estão lá no baile estão desunidas.
Porque no dia em que esse povo se unir, no dia em que o morro descer e não for carnaval, aí, meus amigos, não vai sobrar pra ninguém, não vai sobrar nada pra eles. E aí vai ser tudo nosso, e a gente vai ter o poder popular como tá escrito ali naquela faixa maravilhosa. Tamo junto. Olha, que potência. É isso que eles têm medo, Chavoso. É isso que eles têm medo. De ter uma juventude consciente.